No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o renomado cirurgião cardiorreator, Dr. Antônio Carlos Oliveira, aos 80 anos, em sua residência de Santo Antônio das Flores, bairro carinhosamente conhecido como Vale Verde, no interior paulista. A vida do prestigiado médico foi marcada pela dedicação às artes da cirurgia e do ensino, desde a sua infância em Belém, capital do Pará. Filho de pais humildes, Antônio aprendeu a valorizar o trabalho duro e o respeito pelos outros desde seus primeiros anos, nas ruas sertanejas onde nasceu, em 1937, sob o nome de Antônio Carlos da Silva. O jovem rapaz cresceu fascinado pela ciência e pela medicina, tendo sido inspirado por seu irmão mais velho, um médico de grande renome no estado do Maranhão. Após concluir o ensino médio com excelentes notas, Antônio partiu para a capital federal para estudar medicina na prestigiada Universidade Federal do Distrito, onde se destacou em suas atividades acadêmicas e desportivas. Em seguida, ingressou em um programa de residência médica no Hospital das Clínicas da USP, onde especializou-se em cirurgia cardíaca. Em 1967, Antônio Carlos Oliveira fundou a Clínica Cardiorreatora do Brasil, uma referência mundial no tratamento de pacientes com problemas cardíacos. A clínica tornou-se conhecida por sua alta taxa de sucesso em salvamentos e, ao longo dos anos, recebeu pacientes de todo o país e do exterior. O Dr. Oliveira também se destacou como educador, tendo formado mais de 1000 médicos em suas décadas como professor da Faculdade de Medicina da Unesp, onde fundou um departamento dedicado ao estudo das doenças cardíacas. Além disso, recebeu inúmeros prêmios e homenagens por sua trajetória, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2015, em reconhecimento aos 50 anos de carreira. O cirurgião foi casado com Maria Clara, uma mulher de coragem e força que lhe apoiou durante toda a vida. Juntos, eles criaram 4 filhos, todos que se destacaram em seus próprios caminhos: um engenheiro civil, uma advogada, uma escritora premiada e um médico cardiologista que seguiram os passos do pai. Antônio Carlos Oliveira era conhecido por ser um homem sábio e generoso, que dedicava horas a seus passeios pela floresta próxima à sua residência, onde cultivava uma bela horta e apreciava o silêncio. Ele também adorava tocar violão, e era comum ver o seu rosto iluminado por um sorriso grande ao ouvir suas músicas favoritas. O Jornal Diário do Interior publicou uma matéria recordando a vida de Antônio Carlos Oliveira, destacando sua importância para a comunidade médica brasileira e o impacto que sua obra teve em muitas vidas. O telejornal da TV Cultura dedicou um segmento ao cirurgião, onde contaram a história de alguns pacientes cujas vidas foram salvas graças a ele. Antônio Carlos Oliveira será lembrado por sua dedicação inquebrantável à medicina, suas conquistas em cirurgias complexas e como um professor carismático que inspirou muitos jovens a seguir a carreira médica. Seu nome será eternizado na história da medicina brasileira e seu legado continuará a influenciar gerações futuras de médicos e pacientes. Hoje é dia triste e intenso, pois a vida ilustre de Maria do Carmo Souza de Oliveira encerrou. Ela nasceu no pequeno povoado de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, onde os céus eram azuis e as florestas esverdeadas. Faleceu aos 82 anos, vítima de doença longa e dolorosa que a perseguia durante anos. Maria, filha de humildes trabalhadores do campo, cresceu amiga da natureza, em redondo quintal repleto de ervas aromáticas e frutas coloridas. Aprendeu a ler com apenas 7 anos, numa antiga escola de taipa que _start assista. Hoje é dia triste e intenso, pois a vida ilustre de Maria do Carmo Souza de Oliveira encerrou. Ela nasceu no pequeno povoado de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, onde os céus eram azuis e as florestas esverdeadas. Faleceu aos 82 anos, vítima de doença longa e dolorosa que a perseguia durante anos. Maria,
Filha de humildes trabalhadores do campo, cresceu amiga da natureza, em redondo quintal repleto de ervas aromáticas e frutas coloridas. Aprendeu a ler com apenas 7 anos, numa antiga escola de taipa que se erguia no meio das colinas. Aos 20 anos, Maria se mudou para a capital mineira, onde cursou educação física em uma prestigiosa universidade. Ao longo de 5 décadas, ela foi professora de educação física, moldando corpos e mentes de centenas de alunos. Em 1973, recebeu a Medalha da Inconfidência por seu trabalho incansável com crianças carentes do centro da cidade. Maria era também uma apaixonada pela natureza. Dedicou sua vida à proteção ambiental e ao cultivo de plantas raras. Em 2015, foi homenageada pelo Instituto de Preservação Ambiental com a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à conservação da Mata Atlântica. Não há paisagens mais belas que aquelas em que Maria nos levou, com orquídeas raras e flores selvagens. Seu jardim era um pequeno paraíso, onde os papagaios cantavam a música da vida e as abelhas enriqueciam o mel de seu sabor único. Maria foi também uma mãe carinhosa e protetora. Em 1967, perdendo-se em um labirinto de emoções e dúvidas, Maria enfrentou a maior tragédia da sua vida, o falecimento do seu único filho, vítima de um acidente de carro. Desde então, ela dedicou sua vida às crianças e ao ensino, como forma de homenagear a memória dele. Como mãe substituta para inúmeros jovens que passaram por suas mãos, Maria foi lembrada como Mamãe Oliveira, um título que se consolidou após anos de amor e carinho. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Cultura, em uma matéria sobre suas atividades de proteção ambiental e educação física. Maria foi uma mulher maravilhosa, cuja vida inspirou milhares de pessoas. Ela deixou uma marca. Benito de Paula, um nome emocionante, como a nota mais alta de um violão, que se intercalava harmonicamente com a vida e as paixões de um Brasil vibrante e multifacetado. Era ele, o saboroso e amoroso Benito, cujo canto encantador e pianismo magistral despertavam em nós as mais diversas sensações e lembranças. Ele surgiu das caladas matutinas da cidade do Rio, onde o sol derramava sua luz nos telhados, enquanto Benito, com seus olhos cálidos e cheios de paixão, tocava piano no sótão de uma velha casa. Era um lugar mágico, onde as notas dos acordes se misturavam com o aroma dos cafézitos amadurecidos na cozinha abaixo, e a música de Benito transcendia as paredes, anunciando-se ao mundo todo. Ele era um homem simples, mas carregado de talento, que vivia e respirava música. Era seu mundo, seu refúgio e sua alma. Sua voz, rica e suave, como o som do mar em uma tarde ensolarada, parecia cantar as histórias da vida brasileira, contando os sonhos, os amores e as dificuldades de nossa gente. Seus samba românticos, com melodias envolventes e letras cheias de emoção, eram uma homenagem àquela terra que ele amava tanto. Eles captavam o charme do Rio, a sensualidade de São Paulo e a lente da vida de todos que viviam nas favelas de Salvador. Seu canto era tão brasileiro quanto a salsa cubana ou o jazz norte-americano. Ele uniu o samba tradicional com influências de bolero e música internacional, criando um estilo único que mereceu seu lugar na história da música popular brasileira. Sua música era mais do que apenas algo para ouvir. Ela era uma experiência, um passeio pela vida de um artista que se dava corpo às emoções mais profundas do ser humano. Seu pianismo magistral era o centro de sua música, uma espécie de alicerce que suportava as notas voadoras da sua voz, criando um equilíbrio perfeito entre a força e a delicadeza do som. Ele despertava em nós sentimentos inexpressíveis, transportava-nos para outros tempos e lugares com seu toque mágico. E por fim, Benito de Paula conquistou milhões de ouvintes ao redor do Brasil e além, tornando-se um dos nomes mais importantes da música popular brasileira. Seu legado vive em suas canções clássicas, que se tornaram parte integrante da cultura nacional, e seu espírito vibrante e amoroso continuam inspirando novas gerações de artistas. E assim, Benito de Paula permaneceu imortal na história da música brasileira, como uma luz que iluminou a vida de tantos por meio de sua magia musical e sua paixão incansável pela arte. Ele foi mais do que um músico, ele foi um mensageiro da alma brasileira, cuja música se tornou o som das nossas vidas. Nascido no coração da Serra Fluminense,
onde as montanhas se erguem como gigantes aflitos e o céu pinta seus cenários com tonalidades que vão do mais verde ao mais azulado, Benito de Paula surgiu naquele mundo carinhoso de Nova Friburgo como uma flor rara e preciosa, sem saber que seu coração bateria para o ritmo da música. A vida em sua casa era alegre e animada, cheia de risadas e canções cantadas à toa no final do dia, quando os pais retornavam cansados, mas sempre revigorados pela música que fluía nas veias da família. A rua parecia um palco onde os batuques e ritmos populares faziam a vida vibrar, e o pequeno Benito, apaixonado por tudo que tinha a ver com música, vivia absorvendo cada sons, cada acento, cada nuance daqueles ritmos que marcavam a vida carioca. Como as notas de um piano bem tocado, ele se desenvolveu, sua paixão por essa arte transcendente crescendo com o tempo, como uma árvore que se ergue para o céu. Ele improvisava melodias no piano antigo da casa, que parecia ter vivido tantas histórias e sentidos ao longo dos anos. E as notas que saíam de suas mãos eram como palavras que falavam diretamente do seu coração, encantando quem ouvia com a sutileza da sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons, como se uma canção fosse a expressão mais pura e autêntica do seu ser. E foi assim que Benito de Paula cresceu, como uma árvore cujas raízes estão firmemente plantadas no solo brasileiro, naquele solo fecundo que nutre a música e a vida de tudo aquilo que é nossa riqueza cultural. E ele, deslumbrante e precoce, já sabia aos poucos quem era: um artista, um criador de mundos sonoros, um narrador das vidas dos brasileiros, em suas festas, em seus sofrimentos, em suas alegrias e tristezas. E foi assim que ele se transformou em uma espécie de voz da terra brasileira, que cantava as notas mais altas do nosso coração, dando vida às melodias que surgem das ruas, dos bairros e das casas de Nova Friburgo. E quando ele tocava o piano, era como se a alma da cidade se desprendesse e voasse nas notas suaves que saíam do instrumento. E assim, com esse amor e dedicação à música, Benito de Paula se consagrou no meio artístico brasileiro, se tornando um nome inconfundível na história da música popular brasileira. E ele, que nasceu no lugar onde o céu toca as montanhas e a terra dá vida aos sons, foi transformar a música e o mundo com sua arte única e mágica, deixando para sempre um legado de belas canções, de belas emoções e de belas histórias que falam da vida brasileira. Nos anos da adolescência, a vida de Benito de Paula transcorria em ritmo acelerado, enquanto ele se entregava às intenções de um sonho incipiente. A juventude, uma etapa marcada por inseguranças e tentativas de descoberta, não passou despercebida para o jovem artista. As dificuldades foram múltiplas, mas ele se erguia como um guerreiro em campo de batalha, sempre com a determinação firmemente presa ao coração. Nas sombrias salas dos pequenos bares e casas de espetáculo da cidade, Benito encontrou seu berciário, onde o mundo se encaixava perfeitamente em sua realidade artística. Cabeças avulsas, paredes sujas, olhos fumegantes, todos eram testemunhas disso sonho que crescia dentro dele, sem interromper seus passos. Neste abismo da noite, onde a vida parecia estancada e o esplendor da lua dava lugar ao fogo das chamas, ele começou a revelar suas primeiras composições autorais. Aqueles primeiros versos, tão frágeis e incertos como as almas dos jovens sonhadores que os cantavam, eram um refúgio de uma identidade que ainda se formava. As paredes daquele mundo, esse berço da juventude, acolheram com calor o nascimento destas músicas, que serviriam para deslumbrar não apenas os olhos dos colegas, mas também as almas dos muitos que _start assista, que mais tarde se tornariam fãs incondicionais. E foi nesse período, marcado por dificuldades e triunfos, que Benito ganhou reconhecimento entre seus igualmente aspiradores colegas de profissão. A autenticidade de sua voz, a capacidade emocionante de suas músicas, foram responsáveis por transformar o jovem brasileiro em um artista respeitado e admirado pela comunidade artística. As canções autorais, como Flores Fragrantes, despertaram a curiosidade dos ouvintes e levantaram as esperanças de um público fiel que _start assista, que sempre buscava algo novo e autêntico em suas vidas monótonas. Assim, com cada nota cantada, cada palavra composta, Benito se afirmou a si mesmo, construindo sua identidade como músico e sendo coroado pela destinação do sonho que sempre acreditara ser possível. Nesta terra de música brasileira, ele encontrou seu lugar no firmamento, iluminando com suas notas a vida de todos aqueles que _start assista. _start assista. Que buscavam soluções para seus corações cansados e céus desolados.
A partir daí, a história do jovem Benito de Paula passou a ser contada em cada nota de suas canções, em cada palavra cantada, em cada som que vibrava nas salas de shows e bares. Eis que o sonho de uma juventude cheia de dificuldades transformou-se no legado de um artista respeitado e amado pelo Brasil todo. A força da identidade musical de Benito de Paula não só encantou os ouvintes, como também levou consigo a história de um jovem que sonhou grande, lutou com suas dificuldades e conseguiu impor-se na vida artística brasileira. Nesta terra onde o futebol é amado e a música é vida, Benito de Paula encontrou seu lugar, cantando suas histórias de amor, saudade e esperança. E assim, como a luz do sol se espalha pela terra, sua música deslumbrou muitos corações, dando a ele o reconhecimento que sempre mereceu. E hoje, com cada nota cantada e cada palavra escrita, Benito de Paula continua a deixar seu legado, compartilhando sua paixão pela música e sua determinação por viver um sonho. E é justamente essa paixão que faz com que suas músicas continuem vibrando nas almas dos seus fãs, em cada lugar do Brasil e além. O Brasil vivenciou a era de Benito de Paula com o mesmo entusiasmo que as folhas verdes vivem em sua chegada na primavera. Era o momento em que as pessoas sonhavam, cantavam e respiravam suas melodias enquanto andavam pelos campos de cana-de-açúcar do sul brasileiro ou pelas ruas esplendidamente enfeitadas para festas juninas. Ele era o sonho que todos compartilharam, e, ao mesmo tempo, sua realização individual. Era uma noite de verão em São Paulo quando as rádios tocavam retalhos de cetim ininterruptamente. A cidade parecia ter se transformado num palco único para a vida, um cenário em movimento onde os sonhos eram feitos. Os carros passavam com rádio altíssima e as pessoas cantando ao volante ou no passeio. Era uma espécie de hino à vida, uma homenagem ao amor e ao desejo de viver em pleno momento, sem medo da luz e do som. Naquele auge, Benito de Paula foi o símbolo desse sonho. Seu sucesso Charlie Brown era um grito de guerra para os jovens que queriam viver, amar e cantar. A música parecia ter sido criada justamente para esses momentos de exaltação, onde o coração bate mais rápido, as mãos tremem e os olhos brilham com expectativa. Ele era um fenômeno popular que deslizava pelas ruas da capital paulista como uma onda sonora, quebrando barreiras e conquistando corações. Seus shows eram uma festa a qual todos queriam comparecer, onde o público se misturava em um universo único onde os olhares se cruzavam, as mãos se uniam e os corações cantavam juntos. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens, sendo sempre fiel ao seu estilo singular que combinava sofisticação e popularidade. Seu legado continua presente até hoje, em cada canção que é tocada nas rádios do país, em cada grito de vitória dos futebolistas brasileiros em campos de todo o mundo e em cada sonho que se transforma em realidade. A vida de Benito de Paula foi um poema escrito com a cor do Brasil, cujo verso final é a eternidade. Ele foi uma força vivenciada, um olhar inconfundível que transformou o mundo da música brasileira e, simplesmente, mudou vidas. E, hoje,